Chegamos no 7º domingo da Páscoa, no domingo da Ascensão do Senhor, nosso último do tempo da Páscoa. A partir do próximo domingo celebraremos o Pentecostes, o nascimento da Igreja, e é por isso que estamos também diante de Deus para termos este momento especial de culto, de celebração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que possamos estar na comunhão de Deus e assim também possamos pedir que o Senhor venha a nos envolver com o seu amor de bondoso Pai. Quero convidar para nós iniciarmos cantando o hino. A palavra que nos acolhe para este culto vem do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 18, onde ouvimos a palavra de Cristo que diz: "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." Sabemos que Cristo, durante todo o seu ministério, falou aos seus discípulos que o seu lugar não era neste mundo. Ele falava sobre a sua missão, sobre o seu propósito, mas que também ele retornaria para a casa do Pai. E nesse texto de João, nós também temos que Jesus promete o Espírito Santo para aqueles que crerem e confiarem nele, para que então, como bom Consolador, possa guiar os filhos e filhas de Deus pelos caminhos que o Senhor trará para eles durante a sua vida. Assim, nos reunimos também em nome e na presença do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos invocar a presença de Deus cantando: "Vem Espírito de Deus." Consolar, dá-nos
a justiça e a liberdade, da vida nova baseada no amor. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar. Criador dinâmico, vem sem demora, pelas ordens não te deixas reprimir. Vivifica o nosso alento nesta hora, dá-nos dons, carismas para prosseguir. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, dá clareza para a nossa caminhada, ilumina nossa mente com a luz que indica o alvo certo desta estrada, e ao mundo novo com certeza nos conduz. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar. A palavra de Isaías, no capítulo 57, versículo 15, é a palavra do Senhor que vai nos dizer: eu habito num lugar alto e santo, mas também habito entre aqueles de coração contrito e espírito humilde. Sabemos que a presença de Deus está conosco não apenas nesse momento de culto, mas também para qualquer lugar onde nós vamos. Deus vai com a gente e assim Ele nos acolhe em sua presença, quando também queremos confessar os nossos pecados diante dele. Assim, oremos. Bondoso e amado Pai, nós te damos graças pela tua presença conosco, pelo teu poder, pela tua condução em meio aos dias de nossa vida. E assim, queremos expressar nossa gratidão diante de ti também neste culto, sabendo que tu nos acolheste, que tu nos traz para a tua presença, que aceita os nossos cantos, nossas orações, nos dá a tua palavra e vem nos conduzir mais uma vez. Queremos confessar nossos pecados, queremos abrir o coração para que o Senhor também nos examine e possa olhar para dentro de nós, removendo tudo aquilo que nos afasta de ti, que tira de nós o teu amor, a tua obediência, que também nos impõe medo e dúvidas sobre os dias de nossa vida. Oramos, bondoso Pai, para que ao nos examinar também venhas a ser misericordioso, bondoso, como tantas e tantas vezes tem sido. Que perdoe-nos por amor de teu Filho Jesus, mas também que nos conduza por meio do teu Espírito Santo, para que, aprendendo de ti, possamos também querer estar próximo do Senhor. Assim oramos em nome de Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra do anúncio da graça de Deus vem a partir do Salmo 86, versículo 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para todos os que te invocam. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para todos os que te invocam. Assim, temos a certeza que Deus nos perdoa por meio da nossa confissão sincera, e esse perdão eu quero lhes anunciar, também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificamos a Deus cantando do próximo hino que nos vem, assim também trazendo nosso sentimento de júbilo, de alegria, para que nosso coração se alegre também com este canto. Jesus Cristo é Rei e Senhor.
Jesus Cristo é Rei e Senhor. Seu é o reino e o louvor. É Senhor potente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para este mundo com o seu mal, nós, aos pés de Cristo, confessaremos isto: Jesus Cristo é Rei e Senhor. Seu é o reino e o louvor. É Senhor potente, hoje e eternamente. Oramos. Pai amado, nós te damos graças pela tua palavra, que também vem a nós, pelo falar, pelo ouvir, pelo meditar, que a gente possa guardar, compreender e saber qual é o teu desejo sobre a nossa vida a partir dessa instrução que nos deu. Que possamos ouvir o teu amor, o teu cuidado, a tua graça, e também de toda a bênção que temos ao estar diante de ti. Auxilia-nos, Senhor, nas dúvidas que temos, para que também possamos te ouvir, te agradecer e estar plenamente em tua presença. Ajuda-nos a meditar, a guardar esta palavra, mas também na prática que ela nos traz. Naquilo que ela pede que façamos em relação a nós, ao nosso próximo e também a ti. Oramos em nome de Jesus, Filho, e contigo e com o Espírito Santo, vive e reina de eternidade e eternidade. Amém. Cantamos o hino, seu nome é maravilhoso, para nos prepararmos então para ouvir da palavra de Deus. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, para a eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, para a eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra de Deus vem a nós através do salmista, no Salmo 1, como nossa primeira leitura bíblica, a nos dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, mas nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Até aqui da palavra do Salmo 1. Queremos ouvir também o que nos diz o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versículos 15 a 17, e também de 21 a 26. Palavra
que nos fala sobre a escolha de Matias, o discípulo que veio no lugar de Judas. Assim diz: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo pedisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós, desde o batismo de João até os dias em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Até aqui da palavra de Atos. Queremos aclamar ao Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 1, e também dos versículos 6 a 19, são a palavra que nos vem dizendo: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, eu revelei teu nome àqueles que o mundo deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Até aqui, da palavra do Evangelho de João. Ouvimos também a palavra que nos vem a partir de 1 João, no capítulo 5, dos versículos 6
a 13, que nos diz o seguinte: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Até aqui da palavra de 1 João. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Amém. Estimada comunidade, prezados irmãos e irmãs, os textos bíblicos da palavra de Deus que nos vêm hoje vão nos lembrar sobre o cuidado que o Senhor tem sobre aqueles que são dele. O salmista faz um contraste entre o justo e o ímpio, que acaba implicando no destino eterno de cada um. O ímpio, assim como a palha, não prevalece. Ele é levado pelo vento. Os infortúnios desta vida batem sobre ele e ele some, porque não tem onde se agarrar, não tem em quem se esconder e não quer se refugiar também em Deus. Aquele que, por outro lado, é justo, que segue a palavra de Deus, que a ouve, que a pratica, que a guarda em seu coração, é alguém que é abençoado, que é bem cuidado, que é protegido pelo Senhor em todos os dias da sua vida. E é comparado a uma árvore que é colocada à beira de um rio. Ela dá fruto no tempo certo, seus galhos, suas folhas sempre estão verdes, e assim eles permanecem. A confiança que a pessoa justa tem em Deus faz com que ela possa então produzir o fruto da ação de Deus na sua vida mediante esta palavra que lhe vem. E assim nós podemos fazer essa comparação para os nossos dias também. Jesus no Evangelho vai falar sobre a questão do joio e do trigo, que são quase iguais, mas têm as suas diferenças. Tem aquilo que os separa dentre eles mesmos. E nós podemos ver ao nosso redor, nós podemos saber também na nossa vivência comunitária, na nossa vivência em sociedade, quando uma pessoa anda no caminho do Senhor ou quando ela despreza este caminho totalmente. Isso é demonstrado pelos frutos da vida dessa pessoa, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela demonstra e principalmente na forma como ela trata as outras pessoas. O cristão, via de regra, aquele que teme a Deus, é alguém que vai saber que para tudo existe limite, principalmente para as coisas ruins. O cristão é aquele que vai ver no seu próximo a imagem de Deus e vai fazer para este próximo o melhor possível. Aquele que não teme a Deus, aquele que não crê em Deus, que não segue a sua palavra, é alguém que vai viver a sua vida sem leis, sem regras, sem limites, porque vai achar que não precisa prestar contas a ninguém. Mas é justamente o contrário. Ambos prestarão contas a Deus, tanto o justo quanto o ímpio, tanto o bom quanto o mal. E por isso nós precisamos prestar atenção sobre como conduzimos os dias de nossa vida. O texto de Atos também vai nesse sentido, quando diz que os discípulos de Jesus
permaneciam unidos, mesmo depois da subida dele aos céus. Nessa semana passada, na quinta-feira, nós tivemos o dia de ascensão, um feriado de ascensão do Senhor, e assim podemos então lembrar um pouco do que é essa data importante para a história da igreja. Sabemos que mesmo que Jesus não está presente, os discípulos permanecem unidos. E quando Jesus se levanta para falar, todos os outros 10 se levantam com ele, para que eles possam então demonstrar essa união que eles têm. E ali, no texto que Atos nos traz, nós podemos ver até mesmo a menção sobre Judas, sobre a vida de Judas, sobre aquilo que aconteceu com ele. Deus protegeu os 11 do maligno. Deus fez com que eles pudessem estar firmes, mas um se perdeu. E aqui está algo que nós precisamos prestar atenção na história da nossa igreja. As divisões, a apostasia, é algo que vai desfazendo a unidade que nós temos. Apostasia é quando nós deixamos de lado a palavra de Deus e seguimos por caminhos que não são dele. Como eu estava falando antes, a pessoa justa conhece a palavra de Deus e anda nela. Porém, existem aqueles que conhecem a palavra de Deus e depois de um certo tempo vão deixando ela de lado, vão relativizando esta palavra, vão deixando de valorizá-la e principalmente de crer nela. E isso faz não apenas com que a pessoa se perca, mas com que essa unidade que ela tinha com o corpo de Cristo também acabe. Ela passa então a ser cortada da videira verdadeira e depois, por consequência própria, por escolha própria, ela passa a sair da comunhão do corpo de Cristo. A apostasia é algo que tem ficado cada vez mais evidente, mesmo dentro da igreja. É algo que tem destruído aquilo que nós temos de importante dentro do nosso convívio. E nós temos que ter muito cuidado com ela, porque ela vai chegando de forma mansa. Ela vai tentando nos convencer justamente daquilo que eu disse, que a palavra de Deus não é importante, que ela não é tudo aquilo que ela dizia, que Deus não se revela por meio da sua palavra. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que está entre nós e pensar, pesar, peneirar aquilo que se achega também aos nossos olhos e ouvidos. A partir disso, que é falado sobre Judas, outro discípulo é escolhido para ficar no lugar dele, para fazer a missão que os 12 então teriam que fazer. E é escolhido Matias, alguém sobre o qual não é dado muitos detalhes, que não tem muitos títulos, mas que foi alguém escolhido por Deus então para anunciar a palavra de Deus por onde quer que ele fosse. Chegamos também no texto do Evangelho, que vai trazer esta oração que Jesus faz em favor dos discípulos. E aqui existem coisas muito interessantes sobre as quais Jesus ora. Ele vai dizer: aqueles aos quais me deste, eu os protegi, eu os cuidei, e eu também estive com eles para que eles pudessem entender a tua mensagem, a tua palavra da verdade. É claro que um deles se desviou, mas esse estava destinado para isso, para cumprir o seu destino e entregar então o Filho do Homem. Mas aos outros que me deste para serem cuidados, estes foram cuidados. E eu não peço que os tire do mundo, mas peço que os mantenha firmes, que os mantenha unidos, para que sejam um, assim como tu e eu somos um, vai dizer Jesus. Ele ora pela unidade que nós temos, pela unidade dos discípulos, pela unidade da igreja, para que juntos nós possamos ser fortes, para que juntos nós possamos compreender a palavra de Deus e viver nessa palavra da verdade.
E nós sabemos que é na comunhão do corpo que nós somos fortalecidos, que nós somos carregados, que ouvimos a palavra de Deus e que ela vai fazer sentido para nós também. É aqui que nós vamos ter o alívio das nossas dores, é aqui que a gente vai ter a partilha das nossas alegrias também. Então, quando Jesus ora pela nossa unidade, Ele está pensando não apenas sobre o futuro de um único membro, mas de toda a igreja. Ele ora por nós, Ele ora por mim, Ele ora por ti, para que tu possas permanecer aqui nesta comunhão que nós temos, para que você possa ser fortalecido, carregado por esse Deus que se revelou a ti por meio da palavra dele. E por fim, ouvimos o que nos diz 1 João. Nos fala sobre a questão do testemunho entre homens e o testemunho de Deus. Nós sabemos que no decorrer da história, muitas e muitas pessoas viram a Deus, ouviram a Ele, sonharam com Ele, tiveram revelações acerca dele e falaram sobre isso para tantas outras pessoas. Porém, João vai nos falar sobre um testemunho que é muito melhor do que este, que é o testemunho do próprio Deus, coisa que eles viram de forma direta. João estava entre aqueles que viram Jesus subir aos céus, e ele fala sobre isso para nós de uma forma muito direta, para que a nossa fé também esteja baseada nisso que ele fala. E o testemunho que Deus dá para nós, por meio do seu Espírito Santo, por meio de Cristo, é que a vida eterna nos foi dada. Jesus subiu aos céus, Ele está sentado à direita de Deus Pai, mas o presente da salvação, por graça, por meio da morte dele, por meio da ressurreição dele, já nos é dado aqui e agora, para que a gente possa saber por onde nós caminhamos, no que nós baseamos a nossa vida neste mundo, para que a gente saiba que essa vida que temos não é a única coisa que existe, e para que aqueles que andam com Deus, que têm o seu cuidado dele sobre os seus dias, também podem experimentar esse cuidado depois. Como cristãos, nós cremos, nós confessamos que a vida não termina aqui. E da mesma forma como Jesus subiu aos céus, nós também um dia retornaremos para a casa do Pai, para que a gente possa então estar juntos, unidos, diante da presença de Deus, para que assim nós possamos permanecer louvando ao Senhor também neste lugar que é o nosso destino. Nós sabemos que essa palavra que nos é dada não é novidade, que aquilo que os discípulos testemunharam, que a igreja viveu durante décadas, séculos, milênios, está também sendo anunciada entre nós hoje. E a palavra de Deus vai trazer sobre nós a certeza do seu cuidado, e vai trazer para a nossa vida também o fato de que, se nós estamos com Deus, se nós andamos com Ele, nossa vida é bem cuidada, é bem guiada, ela produz frutos para isso. Porém, para aqueles que não ouvem dessa palavra, que não querem saber dela, esses também correm as consequências, a não ser que aconteça o inverso. Antes eu falei sobre a questão de que existem aqueles que ouvem a palavra de Deus, que vivem ela, e depois de um certo tempo começam a se afastar dela, começam a deixar ela de lado. E isso pode acontecer de forma inversa. Aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não sabem dos seus caminhos, que nunca ouviram falar de Jesus, ou que ignoram Ele, uma hora são tocados pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra passa a fazer sentido, eles creem nela, eles entendem ela, e então são chamados, são incluídos na comunidade de fé. E aí sim, acontece aquilo que Jesus fala no Evangelho por tantas e tantas vezes. Nesse dia, há festa no céu. Nesse dia, o céu jubila, porque um pecador desviado de Deus se arrependeu e agora faz parte do convívio do povo do Senhor. Nós devemos
lembrar que esta palavra que nos vem vai falar sobre a unidade que é necessária para que a gente permaneça firme. Claro, nós não queremos que ninguém se perca, nós não queremos que ninguém deixe a nossa comunhão. Jesus também vai falar sobre isso. Não é da vontade de Deus que nenhum dos filhos de Deus venha a se perder. Deus não quer condenar ninguém, mas Ele espera que todos possam chegar no fim de tudo, firmes, em plena certeza, em plena convicção deste presente que nós recebemos, que é a vida eterna, que é a salvação por meio de Cristo. Mas a gente também precisa saber que a unidade precisa ser mantida, e precisamos nos esforçar para isso. Às vezes, na nossa vida, nós estamos lá sendo cutucados pelo Espírito Santo de Deus. Ao invés de termos uma comunhão por livre e espontânea vontade com o Senhor, nós vamos ter que ser acordados, sacudidos pela palavra de Deus que vem a nós, para que a gente repense prioridades, para que a gente possa trazer e colocar o reino de Deus como primeiro lugar na nossa vida, para que a gente possa de fato parar e ouvir qual é o valor que nós estamos dando para essa mensagem que ouvimos. E aí a gente vai parar para pensar da seguinte forma: mas é normal, a palavra de Deus está caindo em descrédito, em desuso, a palavra de Deus está sendo deixada de lado mesmo. Sim, isso é uma verdade. O amor, que é o principal para a nossa vida de fé, está se esfriando cada vez mais. Pessoas estão deixando de lado a verdadeira essência do viver cristão e trazendo para a sua vida tantas e tantas outras coisas inúteis, coisas que não ajudam na caminhada de fé, mas que atrapalham, que são tropeço, e trocando de lado o amor que Deus tem dado para elas. Isso é uma verdade, isso é um fato. Só que nós não podemos nos acomodar com isso. Precisamos ser lembrados de que o cristão está sempre na contramão do mundo. A pessoa crente, aquela que creu em Deus, aquela que vive a sua vida de fé, é chamada para pensar nas situações que acontecem ao redor e também perceber os sinais que nós temos. A gente sempre fala que a palavra de Deus é lida de duas formas: a partir dos bons exemplos que nós seguimos, que nós repetimos, que nós ensinamos adiante, mas também a palavra de Deus vai trazer exemplos ruins. Pessoas com suas vidas tortas, desviadas, que cometeram coisas horríveis durante a sua vida, e elas estão lá justamente para que a gente não siga os mesmos passos que elas, para que a gente não venha a se perder da mesma forma como elas se perderam. Deus permitiu que histórias ruins fossem acrescentadas dentro da vivência do seu povo para servir de alerta para nós que estejamos aqui hoje, para aqueles que virão depois de nós também, para as gerações seguintes que virão a ler essa palavra, que escutarão ela, que passarão a crer naquilo que está ali. Porém, é necessário que a gente lembre que Deus vai nos encorajar, Ele vai nos exortar, Ele vai puxar a nossa orelha quando nós não estamos de acordo com a vontade dEle, quando nós preferimos deixar de lado a unidade do corpo de Cristo para trazer sobre a nossa vida qualquer outra coisa. E a gente precisa ter maturidade suficiente para deixar que Deus faça isso. Não que Ele precise de permissão, Ele não precisa, mas a gente não pode ficar magoado, chateado. Deus é um Deus ruim porque Ele falou algo contra a minha vida. Isso é criancice, isso é imaturidade. E nós estamos cheios disso ao nosso redor. Inclusive com pessoas que querem mudar a palavra de Deus, que querem distorcer ela, para que continuem fazendo as coisas erradas da sua vida. Que além de destruírem a unidade que nós temos, se gabam daquilo que fazem, como se fosse uma boa obra a partir da fé. E quando são confrontados pela palavra de Deus, quando são confrontados pelo caminho da verdade, passam a falar de preconceito, de exclusão, de fobia. Não é isso. A palavra de Deus é única e verdadeira.
Se nós estamos errados, se nós estamos andando pelo caminho errado, Deus vai nos puxar as orelhas. Ele vai nos chamar a atenção, para que a gente pare, pense e reflita. O que nós estamos deixando de lado nos nossos dias? O que nós estamos perdendo para com relação à nossa comunhão a Ele, ao deixar de lado o caminho da verdade? No meio de tudo isso, nós precisamos também falar sobre a conservação que Cristo dá para a unidade que nós temos. Graças a Ele que as coisas não estão piores do que estão. É Cristo que mantém a igreja unida. É o Espírito Santo que faz com que nós tenhamos liga uns com os outros. Em meio às nossas diferenças, em meio às nossas diversidades de pensamento, é Cristo que mantém a igreja de pé. É o corpo dele que está ali. E Ele vai lutar por essa igreja, para que ela possa ser fiel, para que a gente possa esperar a Ele, a volta dEle, também com fidelidade e paciência. E essa é outra coisa do qual o dia de ascensão vai nos lembrar, que não está escrito aqui, mas que nós falamos durante a semana. Para quem acompanhou a entrevista nossa pela rádio, nós falamos sobre isso. O dia de ascensão nos traz a esperança do retorno de Cristo, e é para isso que nós precisamos estar preparados, para pensar na maneira como nós nos encontraremos nesse dia, para pensar na forma como Cristo vai nos achar em meio a tudo isso. Nós sabemos que o amor de Deus vai além de toda e qualquer consequência, de toda e qualquer barreira, menos contra o pecado. Contra o pecado e contra a desobediência não tem outra solução a não ser arrependimento. Mas Deus sempre vai nos chamar de volta. Ele sempre vai trazer para nós aquela essência primeira, aquele amor primeiro, que converteu os nossos corações, que nos uniu de volta a Ele, para que a gente possa permanecer ligado com Ele. Judas não é trazido à toa como um exemplo dentro dos evangelhos, dentro do livro de Atos, e repetido tantas e tantas vezes dentro da palavra de Deus. Ele teve um propósito. Ele se deixou enganar, ele se deixou levar. Ele caiu em tentação, mas ele também escolheu deixar o caminho de Deus. Ele também escolheu trair Jesus e se apartar dos 12. Judas é trazido para nós como um exemplo de advertência, para que a gente não faça a mesma coisa, para que a gente não deixe Cristo de lado e repita na nossa vida aquilo que aconteceu na quinta-feira da paixão, para que a gente não tenha que ouvir de Jesus aquelas palavras duras: eu não te conheço, eu não sei quem tu és. Então, nós precisamos pensar sobre o que estamos fazendo com a nossa vida, o que estamos jogando fora a partir das nossas escolhas egoístas. E o cuidado que nós temos que ter com a nossa igreja é quando nós somos influenciados pelo mundo, justamente a pensar que existem outros caminhos que não seja Cristo. Quando a gente deixa, por exemplo, que opções políticas, partidárias, sejam pregadas nos nossos púlpitos como se fossem palavra de Deus. Quando a gente briga por partido A ou partido B, querendo defender um reino que não é o reino de Deus. Quando nós nos quebramos para fazer com que a nossa vida não seja vivida para o reino de Deus, mas para as coisas deste mundo. Nós estamos sendo desviados, nós estamos sendo contaminados por coisas que não fazem bem para nós. O problema é quando a gente gosta disso. O problema é quando a gente quer que isso seja nos dado mais e mais. É o resultado de que o amor de Deus não faz mais resultado na nossa vida. É o resultado de que nós deixamos de ouvir da Sua palavra há muito tempo atrás. Nós precisamos lembrar que Cristo guarda a igreja por meio do seu nome, que
mesmo com os ataques do maligno, mesmo com as coisas ao nosso redor, nós prevalecemos em meio às aflições. E no final de tudo ainda vai ter uma porção de gente fiel, que ouviu a palavra de Deus, que deu a sua vida para seguir o caminho da verdade. Nós precisamos lembrar que Cristo é aquele que por meio do Espírito Santo vai santificar a igreja por meio da sua obra redentora e vai enviar ao mundo este mesmo Espírito Santo como desejo de salvar até mesmo aqueles que o odeiam, aqueles que ouvem a palavra dele e não a levam em consideração. É o desejo de Cristo. Só que precisa haver também rendição. Precisa haver joelhos dobrados, confissão de pecados, necessidade de perdão, para que estes também sejam transformados. Eu não quero trazer aqui o fato de que nós precisamos fazer diferenciação na nossa vida entre uma pessoa e outra, entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. Eu não falo sobre isso. Eu não digo que nós precisamos deixar de lado aqueles que não ouvem a palavra de Deus, mas é justamente para esses que nós temos que pregar, insistir, orar por eles, para que eles também possam ouvir essa palavra e compreender o que ela significa. A ascensão vai ser um momento importante para nós, quando lembramos de tudo aquilo que Cristo fez por amor a nós, pela sua igreja, pela sua noiva, que aguarda a sua vinda, o seu retorno. Que é a partir desse dia de ascensão que nós temos a esperança para a vida eterna, para a salvação que nos foi dada. E a partir disso também nós lembramos que temos a grande responsabilidade de falar da palavra de Deus, de vivê-la, da mesma forma como foi falado para os discípulos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardá-los o que eu lhes tenho ensinado. Assim, nós poderemos permanecer fiéis a Deus. Se tivermos que examinar a nossa vida de fé, que a gente comece pela palavra dele, que a gente comece lendo também a palavra de Deus, tanto em favor de nós, quanto contra nós, e pedir que Deus possa nos transformar naquilo que seja necessário, para a glória dele, pelo amor dele, sobre a nossa vida e a vida também do nosso próximo. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, possa guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Convido para confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino.
Queremos lembrar também dos avisos que temos para esse nosso culto, lembrando que os nossos cultos presenciais têm a possibilidade de começar, nós vamos nos organizar para isso também, para que possamos fazê-los dentro dos nossos tempos e assim termos um momento de comunhão diferenciado daquilo que temos até agora. Esses eram então os avisos que temos, e antes de orarmos, eu quero convidar para que possamos cantar o próximo hino que nos vem. Deus, teu amor é qual paisagem bela. Deus, teu amor é qual paisagem bela, com campo aberto, lar e proteção. Livres vivemos, livres habitamos, livres para aceitar ou rejeitar. Deus, teu amor é qual paisagem bela, com campo aberto, lar e proteção. Libertos para o encontro de nós mesmos, libertos para em comunhão viver. Necessitamos desta liberdade para sonhar, para amadurecer. Deus, teu amor é qual paisagem bela, com campo aberto, lar e proteção. Mas mesmo assim há muros entre os homens que só por grades vão se entreolhar. Nossa prisão é o eu escravizado, feita das pedras de nosso temor. Deus, teu amor é qual paisagem bela, com campo aberto, lar e proteção. Só do Senhor nos dás a liberdade, só do juiz nos podes absolver. Lá onde o teu amor alcança os homens, dás liberdade a raças e nações. Deus, teu amor é qual paisagem bela, com campo aberto, lar e proteção. Diante de Deus, queremos orar. Pai amado, nós te damos graças pela tua palavra que vem por este tempo de culto, de comunhão, lembrando de coisas tão importantes para a nossa caminhada de fé. Oramos, Senhor, para que possamos permanecer fiéis em resposta a esta tua palavra, para que ela possa seguir nos firmando caminhos, mas também corrigindo o nosso caminho quando ele estiver errado. Que a tua igreja, Senhor, possa ser sal e luz, e cada um dos seus filhos e filhas, que cada membro, independente da denominação, possa continuar falando da esperança da ressurreição, possa falar da tua palavra e possa trazer ela para a vivência deste mundo que tanto carece de respostas. Queremos orar pelas nossas comunidades, Senhor, pela tua ISLB, que é a igreja da palavra, que é a igreja que também quer anunciar o teu reino para este mundo e vivê-lo ao redor. Ajuda-nos a mantermos unidos para que uns com os outros possamos ser mais fortes. Livre-nos, Senhor, da tentação de trazer coisas que não são do teu reino para dentro da nossa vida pessoal. Ajuda, Senhor, aqueles que estão nas lideranças, tanto de comunidade, de paróquia, de sínodo, quanto na direção geral de Deus.
Cuida dessas lideranças e abençoa elas para que possam ter sabedoria e discernimento com relação a tudo aquilo que tem, principalmente no grande papel de serem líderes em meio a este mundo. Cuida deles, os guarda e os fortalece para que sejam sempre fiéis à tua palavra, também possam se manter firmes no anunciado. Queremos pedir por nosso Pai para que ouça também nossos pedidos, agradecimentos, nossa oração que é trazida a partir das nossas casas. Sabemos que tu cuida de nós e assim nos ouvindo, traz o teu amor sobre a nossa vida. Portanto, que no teu tempo, conforme a tua vontade, possamos ser atendidos para as necessidades que temos. Queremos te dar graças, nosso Pai, que essa pandemia também está diminuindo, o risco de contaminação está caindo, mas também que as nossas vacinas estão fazendo efeito. Oramos para que aqueles que esperam pela segunda dose possam tê-la de forma mais breve possível, para que imunizados também possamos trazer a nossa vida ao normal. Assim, tudo aquilo que temos a trazer a Ti, nós o fazemos ainda com oração que o Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção de Deus, que nos fortalece, que nos leva para perto do nosso Senhor, e assim que nos mantém unidos uns com os outros neste corpo de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te conceda a sua graça e misericórdia, que Ele levante sobre ti o seu rosto e te dê da sua paz. Que Ele te mantenha firme, fiel, obediente e principalmente ouvinte da sua palavra e do sussurrar do Espírito Santo aos teus ouvidos, ao teu coração. Que Ele possa manter os teus olhos abertos para aqueles que estão ao teu redor, necessitados da palavra dEle. Mas que Ele também possa cuidar de ti, para que tu cuide daqueles que estão perto de ti, os da tua família de forma principal. Que assim te abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos nos despedir deste culto, cantando o hino, a sinais de paz e de graça, que assim possamos ir na paz de Deus, servi-lo com alegria e que Ele possa cuidar desta semana que nos vem. Deus te abençoe. Amém.